Você está prestes a mergulhar na única realidade que importa para quem deseja influenciar e liderar, a natureza humana como ela é, não como deveria ser. É hora de despir-se de ilusões e abraçar uma visão estratégica do convívio social. O sábio florentino Nicolau Maquiavel lhe ensina que o mundo das relações é um campo de forças, e a sua sobrevivência, sua liderança pessoal e a solidez das suas relações dependem inteiramente da sua capacidade de ação e de antecipação. A inteligência de convivência que você busca deve ser forjada no conhecimento prático da necessidade e não em quimeras de bondade universal. Sua primeira lição é dominar a observação fria. Não se contente com as palavras doces ou as promessas fáceis. Olhe para a ação, para os resultados e para o que está por baixo da superfície. O ser humano, em essência, é ingrato, volúvel, simulador, ávido por lucro e temeroso do perigo. Não trate essa avaliação como um cinismo, mas como o ponto de partida mais seguro para a sua estratégia. Se você presume que as pessoas farão o mal se tiverem a oportunidade, você estará sempre preparado para o pior, e será agradavelmente surpreendido pelo melhor. Nunca confunda o que um homem diz que fará com o que ele realmente tem interesse em fazer. Apenas o interesse e a necessidade garantem a lealdade ou o apoio. Na liderança pessoal, você deve ser o árbitro final das suas ações, guiado pela eficácia. O objetivo de um líder não é a aprovação, mas o sucesso em manter e avançar seus propósitos. Para isso, você deve desenvolver o que se pode chamar de capacidade de ação, que é a sua habilidade e determinação em enfrentar os desafios com astúcia e força. Você precisa aprender a ser, quando a situação exigir, tanto a raposa quanto o leão. Seja a raposa para fugir das armadilhas e reconhecer os perigos ocultos nas palavras e intenções alheias. Seja o leão para aterrorizar aqueles que ousariam te desafiar ou tirar vantagem de você. Uma parte não funciona sem a outra. A força sem astúcia é facilmente enganada. A astúcia sem força é incapaz de se defender. Sua imagem, a forma como você é percebido no convívio social é um instrumento de governo. Você deve cultivar as aparências de certas qualidades, ser clemente, fiel, humano, íntegro e religioso. É útil ter essas qualidades, é verdade, mas é essencial parecer tê-las. E o mais importante, você deve ser flexível o suficiente para agir de forma contrária a elas quando a necessidade do seu objetivo o exigir. Não hesite em desviar-se do caminho do bem quando o caminho da conservação for mais importante. O que importa no final é que você se mantenha no poder, no comando de sua vida e de suas esferas de influência, pois se você falhar nisso, a única coisa que as pessoas verão serão suas falhas, e não suas boas intenções. No campo das relações sociais, você se deparará com a questão fundamental do afeto e do respeito. É melhor ser amado ou temido? O ideal, claro, é ser ambos, mas porque o afeto humano é inconstante e se desfaz à menor utilidade, é muito mais seguro basear sua influência no respeito, que se manifesta como temor, mas não ódio. O amor é um laço que as pessoas rompem a seu bel prazer, pois são movidas pelo interesse. O temor, por outro lado, é mantido pela ameaça de punição, e essa nunca falha. Seja cauteloso, portanto, ao distribuir favores e ao fazer promessas. Seja liberal, mas não o suficiente para esgotar seus recursos e ter que impor mais impostos, o que gera ódio. Seja respeitoso com a propriedade alheia e com a honra das mulheres, pois os homens esquecem mais facilmente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Você deve saber escolher seus colaboradores e conselheiros. O teste para um bom ministro, ou um bom aliado, é simples. Observe se ele pensa mais em si mesmo do que em você e no objetivo comum. Se em suas ações ele busca seu próprio proveito em primeiro lugar, ele não é bom, e você não pode confiar nele. Para garantir a lealdade daqueles que o servem, você deve honrá-los, torná-los ricos e partilhar as honras e os encargos, para que as riquezas e as honrarias não lhes permitam desejar mais, e a obrigação para com você os impeça de desejar uma mudança. Essa é a base de um bom sistema de recompensas e dependências. A inteligência de convivência maquiavélica também exige que você trate as fraquezas, tanto as suas quanto as dos outros, como dados práticos. Se você possui uma fraqueza notória, dissimule-a ou compense-a com uma força avassaladora em outra área. Nunca demonstre desamparo ou hesitação, pois isso convida aos ataques. As massas, no convívio social e na política, são atraídas pelo sucesso e pela demonstração de força. Diante das adversidades, sua liderança deve ser inabalável.
Mostre determinação, pois o acaso ou a sorte só domina metade das suas ações. A outra metade, e talvez a maior, está sob o seu controle, dependendo da sua capacidade de ação e planejamento. Seja um mestre da dissimulação. Entenda que a maior parte dos homens no convívio se atém às aparências. Se você tiver sucesso, e se os meios que você utilizou forem honrosos aos olhos do mundo, poucos se darão ao trabalho de questionar sua moralidade. O vulgo é levado pela aparência das coisas, e o mundo é feito de vulgo. O pequeno número que enxerga além não ousa se opor à opinião da maioria, especialmente quando esta está protegida pela autoridade. Em todas as suas relações sociais, especialmente as de maior importância, mantenha sua palavra quando for vantajoso, mas não hesite em quebrá-la quando ela se voltar contra você. Um homem prudente não deve nem pode manter a palavra quando o faz é prejudicial, e quando as razões que o levaram a prometer cessaram de existir. Você deve saber adornar-se com a pele da raposa, sendo um grande simulador e dissimulador. Mas, atenção, deve esconder bem a natureza dessa sua arte, e parecer sempre piedoso e leal. Sua liderança pessoal se consolida quando você assume que a realidade é mutável, como um rio que transborda. O líder eficaz é aquele que, mesmo em tempos de paz, prepara os diques e canais para conter a força da inundação futura. Ou seja, você deve se preparar para a má sorte, para as mudanças inesperadas e para as inimizades que surgirão. Não espere pela crise para começar a agir. Esteja sempre com a mente focada no próximo passo, antecipando as reações e as necessidades. A sua força reside na compreensão de que as paixões e os interesses movem o mundo. Sua inteligência de convivência se aprimora quando você usa esse conhecimento para tecer sua rede de apoio e para neutralizar seus oponentes. Seja grato, mas de forma calculada, aos que o ajudaram. Seja punitivo, mas de forma esporádica e com justificação clara, aos que o desafiaram. Lembre-se, o objetivo final é a sua segurança e a manutenção da sua esfera de influência. Ao dominar a estratégia, a força e a astúcia, você transforma o convívio social, de um campo de incertezas, em um palco para o seu sucesso. Esteja pronto para agir e governar sua própria vida com a sabedoria de quem conhece a verdade efetiva das coisas. Se gostou do assunto, deixe seu like e se inscreva para novos vídeos.